A história da Nokia começa muito antes de qualquer pessoa imaginar telefones móveis, telas digitais ou redes sem fio. Ela nasce em um contexto completamente diferente, em um mundo dominado pela industrialização pesada, pela exploração de recursos naturais e pela lenta transformação das economias agrárias europeias em sistemas industriais modernos. Em 1865, na Finlândia, ainda sob domínio do Império Russo, um engenheiro de mineração chamado Fredrik Idestam fundou uma fábrica de papel às margens do rio Tamerkoski, na cidade de Tampere. O papel era um produto estratégico naquela época, essencial para a administração pública, para a imprensa, para a educação e para o comércio. Poucos anos depois, Idestam expandiu suas operações para perto da pequena cidade de Nokia, onde havia abundância de água e energia hidráulica. E foi ali que o nome que mais tarde se tornaria um dos mais reconhecidos do planeta começou a tomar forma. A empresa, inicialmente chamada Nokia AB, formalizada em 1871, não tinha qualquer relação com tecnologia eletrônica. Ela era parte do esforço industrial finlandês de se integrar ao mercado europeu, produzindo papel de alta qualidade para exportação. Durante décadas, a Nokia foi essencialmente uma empresa florestal e industrial, profundamente ligada à geografia, aos rios e à madeira da Finlândia. No final do século XIX e início do século XX, o país passava por transformações políticas intensas, caminhando lentamente para a independência, que só viria em 1917. Nesse período, a Nokia cresceu por meio de fusões e diversificações, adquirindo ou se unindo a empresas de borracha e de cabos elétricos. Algo que à primeira vista parece aleatório, mas que fazia sentido dentro da lógica industrial da época. A Finnish Rubber Works, fundada em 1898, produzia botas, pneus e outros produtos de borracha, enquanto a Finnish Cable Works, criada em 1912, fabricava cabos elétricos e telefônicos. Em 1967, essas três empresas, Nokia AB, Finnish Rubber Works e Finnish Cable Works, se fundiram oficialmente, formando o conglomerado Nokia Corporation. Essa fusão foi um ponto de inflexão decisivo. De repente, a Nokia não era apenas uma empresa de papel ou borracha, mas um conglomerado industrial diversificado, com presença em setores que iam desde produtos de consumo até infraestrutura elétrica e comunicações. Esse movimento não foi visionário no sentido moderno da palavra, mas criou, quase por acaso, as bases para o futuro tecnológico da empresa. Durante as décadas de 1960 e 1970, o mundo entrou em uma nova era tecnológica marcada pela eletrônica, pelos semicondutores e pelas telecomunicações. A Nokia, por meio da Finnish Cable Works, começou a investir em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos de telecomunicação, inicialmente focados em redes telefônicas fixas, centrais de comutação e sistemas de transmissão. A Finlândia, apesar de pequena, possuía um sistema educacional forte e uma cultura técnica sólida, o que permitiu à Nokia atrair engenheiros talentosos e construir uma base de conhecimento avançada. A empresa passou a colaborar com universidades e com o governo finlandês, que via na tecnologia uma forma de reduzir a dependência econômica do país em relação a recursos naturais. Nos anos 1980, a Nokia já estava profundamente envolvida em tecnologia de telecomunicações, incluindo sistemas digitais e, crucialmente, telefonia móvel. A Europa, ao contrário dos Estados Unidos, adotou um modelo mais cooperativo para o desenvolvimento de padrões de telecomunicação. Isso levou à criação do GSM, o Global System for Mobile Communications, um padrão digital comum que permitiria interoperabilidade entre países. A Nokia foi uma das empresas mais ativas no desenvolvimento e implementação do GSM, percebendo cedo que a padronização seria a chave para a escalabilidade e o crescimento global da telefonia móvel. Ao mesmo tempo, a Nokia ainda era um conglomerado pesado, fabricando televisores, computadores pessoais, pneus, botas de borracha e uma infinidade de outros produtos.
Essa diversidade, que havia sido uma força no passado, começou a se tornar um fardo. A empresa era grande, complexa e difícil de gerenciar. No final dos anos 1980 e início dos anos 1990, a Nokia enfrentou uma crise financeira severa, agravada pelo colapso da União Soviética, que era um de seus principais parceiros comerciais. A economia finlandesa entrou em recessão profunda e a Nokia esteve à beira do colapso. Foi nesse momento crítico que decisões radicais foram tomadas. Sob a liderança de Jorma Ollila, que assumiu como CEO em 1992, a Nokia passou por uma transformação estratégica dramática. Ollila acreditava que o futuro da empresa não estava em produtos diversificados, mas em telecomunicações móveis. Ele iniciou um processo agressivo de venda e encerramento de divisões inteiras, abandonando negócios tradicionais como papel, borracha e eletrônicos de consumo não estratégicos. Essa decisão foi extremamente arriscada, mas também extremamente focada. A Nokia apostou praticamente tudo em redes móveis e, especialmente em telefones celulares. Essa aposta se mostrou correta. Durante os anos 1990, a telefonia móvel explodiu globalmente, impulsionada pela queda dos custos, pela expansão das redes GSM e pela crescente demanda por comunicação pessoal. A Nokia se destacou não apenas pela tecnologia, mas pelo design, pela confiabilidade e pela facilidade de uso de seus aparelhos. Modelos como o Nokia 1011, lançado em 1992, e mais tarde o icônico Nokia 3310, tornaram-se símbolos culturais. Os telefones da Nokia eram conhecidos por sua durabilidade quase lendária, por baterias que duravam dias e por interfaces intuitivas, em uma época em que muitos concorrentes ainda lutavam com dispositivos complexos e pouco amigáveis. No final dos anos 1990 e início dos anos 2000, a Nokia se tornou a maior fabricante de celulares do mundo, uma posição que manteria por mais de uma década. Em seu auge, a empresa chegou a deter mais de 40% do mercado global de telefones móveis. Ela não era apenas uma empresa de tecnologia, era um símbolo do sucesso finlandês, um motor econômico nacional e uma referência global. A marca Nokia era sinônimo de telefone celular, especialmente em mercados emergentes, onde seus aparelhos acessíveis e resistentes dominavam. Ao mesmo tempo, a Nokia investia pesadamente em software e sistemas operacionais. O Symbian, desenvolvido inicialmente como um sistema operacional para dispositivos móveis inteligentes, tornou-se o padrão dominante para smartphones, antes mesmo de o termo smartphone se popularizar. Em parceria com outras empresas como Ericsson e Motorola, a Nokia ajudou a transformar o Symbian em uma plataforma amplamente adotada. A linha Series 60, baseada no Symbian, oferecia funcionalidades avançadas para a época, como navegação na internet, e-mail, aplicativos e multimídia. No entanto, por trás do sucesso aparente, problemas estruturais começaram a se acumular. A Nokia era uma empresa enorme, com múltiplas camadas de gestão, processos burocráticos complexos e uma cultura interna que, aos poucos, se tornou avessa ao risco. Embora fosse líder em hardware e tivesse uma base sólida em software, a empresa começou a subestimar a importância da experiência do usuário integrada e do ecossistema de aplicativos. O Symbian, apesar de poderoso, era difícil de desenvolver, fragmentado e cada vez mais inadequado para interfaces baseadas em toque. O ponto de virada simbólico ocorreu em 2007, com o lançamento do iPhone pela Apple. Embora inicialmente muitos dentro da Nokia não tenham levado o iPhone a sério, considerando-o caro e limitado, rapidamente ficou claro que a Apple havia redefinido o conceito de smartphone. A interface totalmente baseada em toque, a integração profunda entre hardware e software e, posteriormente, a App Store criaram um novo paradigma. A Nokia tentou responder, mas suas respostas foram lentas e fragmentadas. Projetos internos competiam entre si, decisões estratégicas eram adiadas e a empresa lutava para adaptar o Symbian ao mundo pós-iPhone.
Ao mesmo tempo, o Android emergia como uma alternativa poderosa, oferecendo um sistema operacional moderno, flexível e apoiado por um ecossistema crescente de desenvolvedores. A Nokia, por diversas razões estratégicas e culturais, optou por não adotar o Android em seus primeiros anos, acreditando que poderia competir com uma plataforma própria. Essa decisão, que à época parecia defensável, acabou se tornando um dos maiores erros estratégicos da história da empresa. Em 2010, em meio a quedas acentuadas de participação de mercado e pressão crescente de investidores, a Nokia nomeou Stephen Elop, um executivo canadense vindo da Microsoft, como seu novo CEO. Essa foi a primeira vez que a empresa escolheu um líder não finlandês, um sinal claro de que mudanças profundas estavam por vir. Pouco depois de assumir, Elop escreveu o famoso memorando conhecido como Burning Platform, no qual comparava a situação da Nokia a um homem em uma plataforma em chamas, obrigado a saltar para sobreviver. O memorando vazou para a imprensa e se tornou um símbolo tanto da urgência da situação quanto da controvérsia que cercaria sua liderança. Em 2011, a Nokia anunciou uma parceria estratégica com a Microsoft, abandonando efetivamente o Symbian e o recém-desenvolvido sistema MeGo em favor do Windows Phone como sua principal plataforma de smartphones. A decisão foi polarizadora. Alguns a viram como uma tentativa corajosa de se diferenciar do Android e do iOS. Outros a consideraram um erro fatal, dado o fraco ecossistema do Windows Phone. A transição foi dolorosa. As vendas despencaram mais rápido do que o esperado. Desenvolvedores abandonaram a plataforma e a Nokia perdeu rapidamente sua posição dominante. Apesar disso, a linha Lumia, com design arrojado e câmeras de alta qualidade, recebeu elogios da crítica. Os aparelhos eram tecnicamente excelentes, mas não conseguiam competir em volume com Android e iPhone. O problema não era apenas o hardware, mas a falta de aplicativos, a baixa adoção do sistema e a percepção de que o Windows Phone era uma plataforma secundária. Financeiramente, a situação da Nokia se deteriorou rapidamente, levando a cortes massivos de empregos e fechamento de fábricas. Em 2013, a Nokia anunciou a venda de sua divisão de dispositivos e serviços para a Microsoft, em um acordo avaliado em cerca de 5,4 bilhões de euros. A transação foi concluída em 2014, marcando o fim de uma era. A empresa que havia definido a telefonia móvel por décadas estava oficialmente fora do mercado de celulares como fabricante direta. A aquisição, por sua vez, não trouxe à Microsoft o sucesso esperado e poucos anos depois a empresa encerraria a linha Lumia. Após a venda, a Nokia passou por uma redefinição profunda. A empresa manteve suas divisões de redes de telecomunicações, tecnologia e patentes, focando em infraestrutura de redes, especialmente 4G e, posteriormente, 5G. A aquisição da Alcatel-Lucent em 2016 fortaleceu ainda mais sua posição como fornecedora global de equipamentos de telecomunicações. Nesse novo papel, a Nokia deixou de ser uma marca visível para consumidores finais e passou a atuar nos bastidores da conectividade global, fornecendo tecnologia essencial para operadoras de telecomunicações em todo o mundo. Paralelamente, a marca Nokia voltou ao mercado de celulares por meio de licenciamento. A empresa finlandesa AMD Global, fundada por ex-executivos da Nokia, licenciou o nome e passou a produzir smartphones e feature phones com a marca Nokia, agora baseados em Android. Embora esses dispositivos não tenham recuperado a antiga liderança da marca, eles encontraram um nicho, especialmente em mercados que ainda associam Nokia à confiabilidade e durabilidade. Hoje, a Nokia é uma empresa muito diferente daquela que começou como uma fábrica de papel no século XIX, ou mesmo daquela que dominou o mercado de celulares no início do século XXI. Ela é uma empresa de tecnologia focada em redes, software, inovação e propriedade intelectual. Seu legado, no entanto, permanece profundo. A Nokia não apenas ajudou a conectar o mundo,
mas também moldou a forma como bilhões de pessoas experimentaram a tecnologia móvel pela primeira vez. Sua história é frequentemente citada como um estudo de caso clássico sobre inovação, sucesso, complacência, mudança tecnológica disruptiva e a dificuldade de adaptação em mercados que evoluem rapidamente. Do nascimento humilde às margens de um rio finlandês, até o auge como gigante global da telefonia móvel e, finalmente, a reinvenção como fornecedora de infraestrutura tecnológica, a trajetória da Nokia reflete não apenas a história de uma empresa, mas a própria história da era moderna das comunicações. É uma narrativa de visão e erro, de coragem e hesitação, e de como até mesmo as maiores empresas do mundo estão sujeitas às forças implacáveis da inovação tecnológica e da mudança de mercado. Se essa história te fez pensar, então você já entendeu o valor dela. Aqui no Histórias que Valem Milhões, nós não falamos de sorte. Falamos de decisões, erros caros e escolhas que mudam destinos. Se inscreva agora para não perder as próximas histórias. Toda semana, uma nova história real, que pode mudar a forma como você vê dinheiro e sucesso. E o link está na descrição. Clique, se inscreva e faça parte de quem aprende com histórias que realmente valem milhões.